Oi gente, eu sou a Dani. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês da minha experiência de voluntariado em Tulum. Na verdade eu fiquei 3 meses fazendo voluntariado no México e eu resolvi separar esses vídeos porque foi muito tempo, então eu tinha muita coisa pra contar, né? Bom, recapitulando, né, o que aconteceu, como que eu fui parar em Tulum. Na minha última semana de voluntariado lá em Cancún, a Cami e o Chema, que eram 2 voluntários de Tulum, foram lá pra Cancún fazer fotos e vídeos, produzir conteúdo pra eles. E aí a gente se deu super bem, ficamos super amigos. E eles fizeram, gente, uma propaganda, assim, surreal de Tulum. Eu fiquei com muita vontade de ir. E aí a Cami falou que poderia conversar com o responsável pelos voluntários lá de Tulum e ver se conseguia uma vaga pra mim. Ele disse que eu poderia ir, né, deu tudo certo. E aí no dia seguinte que acabou meu voluntariado lá em Cancún, eu fui com eles de carro pra Tulum. Logo que eu cheguei eu fiquei super encantada porque o hostel é lindo. Já no primeiro dia, né, de noite ali quando a gente chegou, a gente juntou com uma galera, né, de amigos deles lá, tanto voluntários quanto hóspedes que estavam lá um tempinho. E saímos todo mundo de bicicleta até o centrinho de Tulum, a gente foi comer hambúrguer, né, deu uma volta, foi super legal. Bom, antes de eu explicar como que era meu trabalho, né, e tudo mais, eu só queria esclarecer que essa vaga em específico eu não consegui pela Worldpackers, apesar de ter sido nos mesmos termos, né, foi uma indicação, então foi um voluntariado meio que por fora, né, só num acordo verbal mesmo, mas foi tudo no mesmo esquema, então eu tava trabalhando 6 dias na semana, 5 horas por dia, um dia de folga, com os mesmos benefícios, que era café da manhã, outra refeição, bicicleta, lavanderia, mas foi tudo, como eu falei, num acordo verbal. Não tá registrado no Worldpackers, né? Se vocês forem olhar meu perfil lá, só vai estar o de Cancún. Mas então, quando eu cheguei lá, né, o responsável pelos voluntários apresentou o hostel pra mim, fez um tour e tal, e ele me explicou, ele falou assim, olha, você vai ficar ajudando o pessoal do bar. Aí eu fiquei super feliz, né, porque, como eu comentei no outro vídeo, era o que eu queria fazer lá em Cancún, e o bar de Tulum é um pouco mais agitado, tipo, a área ali comum do bar é mais social, não sei explicar, é diferente, mas eu senti que na época que eu tava lá, o pessoal ficava muito no bar, né? Então eu fiquei super feliz porque ia me dar a oportunidade de conhecer um monte de gente que conheci, né? Estando no bar, você conversa com todo mundo, então foi bem legal. Bom, e o trabalho basicamente era dar um apoio ali pro pessoal do bar mesmo, recolhia os copos, lavava, deixava pra secar, ajudava eles a repor as bebidas, né, de tanto, né, bebida alcoólica quanto refrigerante, suco e tal. Só que eu fiquei super amiga, né, de um bartender lá. Na verdade de todos, mas eu fiquei mais amiga de um. E ele me ensinou a fazer vários drinks. Eu aprendi a fazer margarita, mojito. Tinha outro drink que eu esqueci o nome, que era com rum, que era uma delícia. Então tiveram alguns dias que eu fiz mesmo os drinks, né, e foi muito legal, fiquei super feliz. Só que nesses primeiros dias, a Cami, ela e o Chema, né, como eram fotógrafos e tal, eles estavam trabalhando com a equipe de marketing. Então ela virou pra mim e falou assim, olha, eu acho que elas estão procurando uma pessoa pra escrever conteúdo pro site e tudo mais, você tem interesse? Aí eu falei, cara, muito, né, porque eu tava muito focada, né, no Instagram e tal, compartilhando muita coisa. E ela falou, tá, então eu vou passar o contato dela pra você e você conversar com ela. Aí mandei uma mensagem, falou, olha, a Cami falou que vocês estavam querendo alguém e tudo mais. E ela falou, tá, me manda um portfólio, né, algumas coisas que você já fez. Como eu não tinha nunca escrito nada pra site, nem blog, nem nada, eu mandei alguns posts do meu Instagram que eu tinha, né, dado mais informação, escrito bastante coisa e tal. Elas gostaram, falaram, não, beleza, vamos, a gente pode fazer essa transferência, né, sua. Foi tudo acordado por e-mail, ela me mandou meio que uma proposta de voluntariado, né, falando quais que eram as minhas obrigações, os meus benefícios e tudo mais. Aí primeiro a gente fez um acordo, assim, de uma semana, né, que foi um período de teste. Daí no final desse prazo eu entreguei os posts para elas, elas adoraram, falaram que a gente podia estender. E aí estendeu por todo o período que eu fiquei lá em Tulum. Eu preferi fazer esse trabalho, né, com a equipe de marketing, de escrever conteúdo e tudo mais. Primeiro porque eu já estava meio que inserida ali nesse meio, né, compartilhando as coisas e tudo mais, então eu achei que eu poderia realmente fazer, que seria uma coisa simples pra mim de compartilhar, porque basicamente eu escrevi sobre Tulum, sobre Cancún, dicas do que fazer, lugares para visitar e tudo mais, foi mais ou menos esses temas. Então pra mim eu achei ótimo. E também pela flexibilidade de horário, porque apesar da semana que eu fiquei trabalhando no bar, né, eu fiquei uma semana, foi tranquilo, eu tava no mesmo horário de Cancún. Em Cancún eu tinha ficado muito cansada. Então eu falei, putz, se eu tenho a oportunidade de trabalhar o horário que eu quiser, né, porque eu poderia escrever a hora que eu quisesse, contanto que eu entregasse no prazo que a gente combinou, pra mim era muito melhor, porque eu teria mais tempo livre pra ficar
mais de boa, descansar, para poder sair mais, porque lá em Tulum tem muita coisa para fazer em volta, assim, que demanda um pouquinho mais de tempo disponível, né? Então eu achei que seria perfeito e foi ótimo. Eu realmente fiquei muito mais tranquila lá em Tulum, consegui fazer muita coisa e ficar bem de boa. Bom, e como que é, né? A cidade, o hostel e tudo mais. Tulum é um lugar muito, muito turístico. Eu acho que talvez até, não vou dizer mais que Cancún, mas é mais, assim, famosinho, sabe? É muito instagramável, as pessoas famosas, influencers. Enfim, muita gente vai pra Tulum, né? Porque tem toda essa vibe, assim, de Instagram, de lugar bonito, pra tirar foto. Tem um negócio muito good vibes, de energias, de yoga, de saudável. Tem toda uma coisa, assim, que envolve Tulum. Mas, assim, é uma cidade bem menorzinha que Cancún. Eles estão desenvolvendo, né? Tulum virou muito famoso, assim, do nada, de uns anos pra cá que começou a bombar. Então, ao mesmo tempo que tem uns hotéis incríveis, maravilhosos, chiquérrimos, carésimos, o centrinho da cidade é super simples, tem rua que tá toda esburacada. A rua dos hotéis mesmo, lá na zona hoteleira, é toda esburacada, meio que de terra. É dessa finura, tipo assim, mal passa 2 carros. Então, tem seus pontos positivos e pontos negativos. Tulum é bem diferente de Cancún, né? Apesar de ser bem menorzinha, é 3 vezes mais cara. Mas eu acho que super vale a pena conhecer. Tem umas coisas bem legais pra fazer, tanto na cidade quanto ali ao redor. O hostel, gente, é incrível. O Maya Monkey de Tulum é perfeito. Eu recomendo todo mundo ficar lá, sério, é muito lindo. E é super bem localizado, né? Vou explicar pra vocês. Tulum é bem parecido, assim, com Cancún, mais ou menos, nessa questão. Tem o centro de Tulum, e aí tem uma rua que desce pra zona hoteleira, que é onde ficam praticamente todos os hotéis chiques, restaurantes chiques, onde acontecem todas as festas de noite e tal, e é onde é a praia também. Então, o hostel fica bem nessa rua que desce do centro para a zona hoteleira. Então, a localização é perfeita porque você tá bem ali no meio, né? Você consegue ir pro centrinho super fácil, tanto a pé, de bicicleta e tal, e consegue ir para a zona hoteleira também com facilidade. Dá para ir de bicicleta, eu fui até para a praia de bicicleta, deu uns 40 minutos pedalando. Pro centro também eu ia mais a pé, porque era super pertinho. Uma das coisas que eu achei meio chatinha lá no Maya de Tulum, que foi parecido lá com Cancún, né, foi a questão da bicicleta, que eles falavam que davam, né, que era um benefício, só que lá em Tulum eles só liberavam pra gente depois de 6 horas da tarde. O que, assim, não adianta muita coisa, porque você não consegue fazer passeio nenhum depois desse horário, né. Eu entendo que eles davam preferência para os hóspedes, né, alugarem as bicicletas, porque eles estavam ganhando com isso. Mas assim, eu achei que eles poderiam ter umas bicicletas para os voluntários, sabe? Porque em Tulum, gente, sério, você faz tudo de bicicleta, você vai para todos os lugares de bicicleta. É meio que um cartão postal ali também da cidade, sabe? Então, eu achei meio chato eles falarem que davam, mas ter essa restrição de horário e num horário que a gente não podia fazer nada. Mas tudo bem, passou, consegui pegar alguns dias durante o dia, peguei bicicleta emprestada de gente que tinha comprado, né, bicicleta e tal, e deu tudo certo. Essa rua que eu falei pra vocês, né, que desce pra zona hoteleira, onde fica o hostel, é uma delícia. Eles têm um calçadão, assim, do começo até o final dessa rua. Tem um monte de restaurante ali pertinho, um monte de lojinha. É super arborizada, uma gracinha, tem um mercado perto também. Tulum tem uma vibe mais relax, né, yoga e tudo mais, como eu falei pra vocês, mas eles também têm muita festa e a maioria é eletrônica. É um eletrônico diferente, assim, eu não entendo muito, não é muito meu estilo de música, mas rola muita festa, assim, todos os dias em todos os restaurantes e hotéis ali da zona hoteleira. Eu realmente confesso que não fiz muito isso, acho que eu fui pra uma festa uma vez, porque me convidaram e eu fui de carona, assim, sabe? Então, não sei, não é muito a minha vibe, rolava muita droga, tava a questão do Covid também na época que tudo tava acabando 11 horas da noite, então quase que não compensava, sabe? Você sair de noite pra voltar cedo. E, gente, é muito caro. Assim, Tulum, no geral, já é caro. A zona hoteleira é mais caro ainda. Então, assim, um drink que no hostel custava 90 pesos, lá num hotel na zona hoteleira era 350. Tipo, absurdo de caro. E Tulum tem uma questão também, um ponto, como... Eu acho que no México, né, em geral, tem muito cartel, muita máfia.
mas Tulum tem um cartel muito grande de drogas. É até considerado assim um pouco perigoso por conta disso. Enquanto eu estava lá, tiveram alguns tiroteios, né, de gangues e cartéis e máfias diferentes. É um perigo não perigoso, digamos assim, sabe? Eu acho que eles não focam em turista e tudo mais, é mais uma briga entre eles. Eu não me senti insegura em momento algum andando em Tulum. Mesmo sozinha, de noite e tudo mais, mas é uma coisa que a gente tem que ter em mente. Então, assim, não é o ideal você estar andando nas ruas ali escuras, de noite, sozinho, porque pode sim acontecer alguma coisa, mas no geral eu achei Tulum super tranquilo, né? Principalmente para turista que frequenta certos pontos, é super ok. E só um adendo, assim, dessa questão das drogas, né? Eu fui algumas vezes para a zona hoteleira, alguns hotéis e tal, e, gente, assim, a droga rola solta. Não tem fiscalização, não tem restrição, não tem nada. Tipo assim, eu tava um dia durante o dia lá na piscina de um hostel e o povo vendendo droga como se fosse balinha, sabe? Tipo, normalzão, zero problemas. Então, também é um outro ponto até, eu acho que pra gente ter um pouco mais de atenção, né? Principalmente mulheres sozinhas, em bebida, em que você tá aceitando dos outros, porque às vezes alguém bota um negócio ali e você nem vê, e aí acabou, né? Mas enfim, só queria dar essa dica pra vocês de Tulum. Bom, eu fiquei muito frustrada porque logo na semana que eu cheguei, o sargaço veio junto comigo. Eu ainda não sei se sargaço é alga em espanhol ou se sargaço também é uma palavra em português, mas lá no México todo mundo chamava essas algas de sargaço. Tulum acho que era pra ser uma praia maravilhosa, talvez tão bonita quanto, ou até mais bonita que Cancún. E pra mim foi uma frustração, porque tinha assim 5 metros de alga pra dentro e pra fora do mar. Tava horrível. Eu fui pra praia uma vez só, logo na primeira semana, né, que eu cheguei, só pra conhecer, dar uma olhada e tal. Mas assim, nenhum outro dia eu não consegui entrar no mar. Fiquei super triste, mas tudo bem, né? Acabei aproveitando outras coisas, né? Eu acabei ficando muito na piscina, em cenote e tal. Outra coisa, eu acabei gastando bastante dinheiro, assim, mais do que em Cancún, lá em Tulum, porque Tulum é cheio de restaurante, tem muito restaurante vegano. Como eu falei, né, tem essa questão de saudável, yoga e tudo mais, então tem bastante essa vibe também. E eu fui em vários restaurantes, conheci muitos lugares, fiquei assim, gente, sério, acho que o lugar que eu comi melhor no México foi Tulum, porque foram muitos lugares, eu queria experimentar tudo, comer coisas maravilhosas e foi muito legal, mas acabei gastando um pouquinho a mais também. E acabei comendo fora também muito por conta da cozinha do hostel. Como eu falei no outro vídeo, em Cancún eu achei a mesma coisa, gente. O único ponto, assim, super negativo que eu achei do Maya Monkey, tanto em Cancún quanto em Tulum, é a cozinha. Nos dois lugares é uma cozinha super pequena, assim, desorganizada. Ai, eu tinha muito preguiça de cozinhar, sério, tipo, chegava na cozinha e não dava nem vontade de fazer nada, porque a geladeira não cabia coisa. Lá em Tulum tinha uma geladeira que quase não prestava. Teve um dia que eu comprei coisa e roubaram minha comida. Então, tipo assim, eu meio que deixei de lado, eu cozinhei algumas vezes só quando eu tava com outras pessoas, mas preferi ficar só na comida do hostel mesmo, lanchinho, coisa simples, pra não ter trabalho e não me estressar. Bom, como eu falei, né, eu fiquei 6 semanas lá em Tulum, então foi muito tempo. E eu queria contar algumas coisas que foram mais marcantes pra mim. Eu vou tentar falar o mais rápido possível pra não ficar muito longo esse vídeo. Mas eu queria compartilhar algumas coisas que realmente foram muito especiais, né? Eu conheci muita gente lá em Tulum, muita gente legal, muita gente especial. Muitas amizades que eu tenho certeza que vão durar por muito tempo, né? Eu conheci algumas pessoas que me seguiam no Instagram, que foi muito legal. Porque desde quando eu fui pra Cancún, né, eu comecei a marcar eles muito. Eles sempre repostavam as minhas coisas nos stories, então muita gente começou a me seguir porque ia lá pro mar e aí me conheceu pessoalmente, a gente conversou, foi bem bacana. E diferente de Cancún, lá em Tulum eu fiz muito mais passeio turístico, né? Conheci mais lugares em volta da cidade, na cidade em si. Então eu conheci, assim, uns 6 cenotes, que ali em Tulum e ao redor, né, é muito comum, tem demais. Geralmente eles custam entre 120 a 350 pesos. Então, assim, eu recomendo que você escolha alguns, 3, 4, dependendo do tempo que você tem aí disponível. No final é tudo muito parecido, então eu recomendaria uns 3 ou 4 só, que já vale a pena, já dá pra entender como é que é, já dá pra curtir. E aí a gente acaba economizando um pouquinho também, né? Porque
de 200 em 200, vai ficando caro essa conta. Um dos primeiros dias lá em Tulum também, uma amiga conseguiu pra gente um day pass num hotel all inclusive lá entre Tulum e Playa del Carmen. Gente, foi incrível, sério. Eu nunca tinha ido num hotel all inclusive e foi muito legal. A gente saiu cedinho, né, lá do hostel, pegamos uma vanzinha até o hotel. A praia lá também não tava legal, porque é a mesma praia, né, a mesma costa. Mas a gente tomou um café da manhã maravilhoso. Depois a gente ficou na piscina o dia inteiro, tomando bebida no bar. A gente experimentou todos os drinks do bar. Tomei sol demais, gente, eu fiquei toda queimada. Nesse dia, eu torrei no sol, porque eu não levei protetor. Depois a gente almoçou. Eu tomei até um café, porque lá dentro tinha uma cafeteria. E foi um dia muito especial, foi muito legal. E foi uma coisa que, assim, nunca passou na minha cabeça que eu poderia fazer, sabe, no México. Mas, então, assim, foi bem especial pra mim. Uma outra coisa que eu fiz que ficou muito marcado foi conhecer o Chichén Itzá, que é uma das 7 maravilhas do mundo. Eu fui com a Carol, com um menino que eu conheci, com a Cami, né? A gente escolheu alugar um carro porque, dividindo para nós 4, a gente achou que valeria mais a pena a gente pegar o carro e ir por conta própria, no nosso tempo, né, fazer o que a gente queria, assim, ficar quanto tempo a gente quisesse. A gente foi no Chichén Itzá, conhecemos a cidadezinha, fica ali perto, e fomos num cenote também. E assim, foi bem legal, eu super recomendo, se vocês tiverem um grupo também, fazer isso. A única coisa que eu senti falta um pouquinho foi não ter o guia lá no Chichén Itzá pra contar, né, toda a história e tudo mais. Mas assim, tudo bem, né, a gente pesquisou, a Cami sabia bastante coisa, então ela foi contando algumas coisas pra gente. Mas também acho que o tour é super válido, é mais cômodo, né, você não tem que preocupar com nada. Mas é um passeio cansativo, porque você fica o dia inteiro andando no sol, é um trajeto meio longo, então se preparem. Mas vale muito a pena, tem que ir. Uma coisa pra mim também ficou bem marcada, é que eu fui num date no Tinder pela primeira vez. Foi primeira e segunda, né? Eu fui em 2 dates lá. E no meu segundo date eu conheci um menino, gente, que a gente tinha muita coisa em comum. A gente ficou muito amigo. E ele tava em Tulum já tinha acho que umas 2 semanas, ia ficar mais um tempinho. Então a gente acabou aproveitando muito juntos, né? Nesse primeiro dia a gente foi comer lá numa rua de food truck, que foi muito legal, eu levei ele pra conhecer. E no dia seguinte a gente já marcou de passear também, a gente alugou uma motinho, que eu não tinha feito ainda, eu já tava lá, acho que já tinha um mês, quase. Então a gente alugou uma motinho, foi no cenote. Foi muito legal, assim, eu passei muito tempo com ele, ele tava num apartamento, né, sozinho. Então eu fui pra lá algumas vezes, a gente fez pizza, a gente fez nhoque, foi muito divertido. E pra completar, né, eu fiz uma coisa que eu queria fazer há muitos anos, que eu tentei fazer antes de viajar aqui perto de Brasília, tentei fazer lá em Cancún, mas acabou não dando certo. E por coincidência louca da vida, ele me chamou pra fazer, ele falou, cara, tô com uma ideia aqui, você topa? Que foi pular de paraquedas, né, lá em Playa del Carmen. A gente olhou tudo na internet, né, fomos juntos. No primeiro dia, inclusive, quase que não deu, gente, porque no dia que a gente foi, que a gente marcou de ir, né, e tal, quando a gente chegou lá, o tempo fechou, começou a chover e a gente não pôde saltar. Daí eu fiquei, tipo, super frustrada. Eu falei, gente, é porque não era pra ser, outro dia vou, em outro momento e tal. Mas acabou que a gente voltou, acho que uns 2, 3 dias depois, e deu certo. Foi incrível. Assim, a sensação de pular de paraquedas em si é maravilhosa, né? Nossa, eu tava, assim, vibrando de felicidade o tempo todo. Eu não fiquei com medo em nenhum momento. Eu tava muito animada, porque realmente era uma coisa que eu queria fazer muito. E foi incrível, a vista. Gente, eu pulei de paraquedas no mar, cara. Não tem nem explicação, sabe? Foi uma experiência, assim, incrível, que eu tenho certeza, cara, que vai ficar na minha memória pra sempre, sabe? Uma coisa super legal também, super diferente, que eu não pensei que faria no México, foi ser modelo. Eu fui modelo para um amigo fotógrafo, né, que ele precisou fazer um trabalho para uma marca de máscaras e também um amigo dele para uma marca de biquíni, então ele me chamou e foi super legal. E o hostel também, né, as meninas do marketing me convidaram algumas vezes para fazer fotos para eles. Então a gente fez fotos das camisetas que eles começaram a vender lá no Mayan, que foi super divertido. E outro dia também a gente fez uma sessão meio que tipo assim, de como é se hospedar no Mayan. Então eu fiz umas fotos dentro do quarto, no bar e tal, foi bem legal. Eu achei super divertido.
e me renderam umas fotos bem legais. Bom, pra fechar, né, no final de junho, ali, enquanto eu tava no meio do voluntariado lá em Tulum, eu decidi viajar com a Cami no começo de julho pra Chiapas. A gente ficou uma semana em San Cristóbal de las Casas e, gente, é um lugar incrível, sério. Só lá que realmente eu fui ver o México como México, sabe? Assim, mais cultura, mais realidade, porque Cancún e Tulum é muito turístico, então é diferente, sabe? E San Cristóbal é uma cidade muito bonitinha, super pequenininha. A gente caminhou pra caramba, eu bebi, tipo assim, litros de café e acabei fazendo uma tatuagem com um argentino que estava viajando de motorhome. Foi muito louco, assim, foi bem legal, foi um lugar muito especial, tanto por isso que eu fiz a tatuagem, né? Foi uma coisa pra marcar mesmo o meu momento lá no México. E assim, eu recomendo demais que vocês conheçam, porque vale muito a pena, é um lugar incrível, muito lindo. E também, né, nesse meio tempo, eu decidi passar 20 dias nos Estados Unidos, por 2 motivos, basicamente. Primeiro foi para vacinar, e segundo, para rever os meus familiares. Para quem não sabe, eu já fiz intercâmbio nos Estados Unidos, então eu considero que eu tenho uma família lá também. E aí eu fui rever, né, a minha irmã. Eu fui lá ficar com ela e tudo mais, a família dela toda mora na mesma cidade, e foi, assim, um período muito bom pra mim. Uma coisa que eu queria contar pra vocês também, né, que entre essas viagens eu fiquei lá em Cancún. Então, entre Tulum e Chiapas, a gente ficou 2 noites. Entre Chiapas e os Estados Unidos eu fiquei mais 2 noites. E antes de vir pro Brasil, eu fiquei mais 1 semana em Cancún. Então, juntando tudo, eu fiquei 11 dias em Cancún. E eu fiz um acordo com as meninas do marketing, né, de eu entregar alguns posts para elas em troca dessas noites de graça lá em Cancún. Elas toparam, a gente combinou tudo por e-mail, né, os prazos e tudo mais. E eu consegui também ficar esse tempinho meio que voluntariando e não tendo que pagar pela hospedagem. Elas, inclusive, me deram uma noite de presente como agradecimento, né, e tal, uma gracinha ali num quarto privado lá em Cancún, que foi incrível. Eu me senti, assim, super rica, porque o quarto privado lá é bem caro. E foi ótimo para descansar, né, ficar mais à vontade. E assim, gente, mais uma vez, né, a minha experiência foi incrível. Eu só tenho coisas boas para falar. Assim, tiveram alguns perrengues, como qualquer viagem, mas a minha experiência de voluntariado lá foi muito boa. Eu aprendi bastante, né, fazendo esse tipo de trabalho, né, escrevendo para eles e tudo mais. Então eu desenvolvi bastante nisso, aprendi bastante. Acho que foi uma experiência super legal, super diferente. Tulum é uma cidade incrível, eu recomendo muito que conheçam. Foi ótimo, eu conheci muita gente incrível, fiz coisas incríveis que eu nunca tinha imaginado que eu poderia fazer. Então, mais uma vez, né, recomendo que vocês façam voluntariado, recomendo que conheçam o México, porque é maravilhoso. E como eu deixei no vídeo de Cancún, vou deixar aqui na descrição também o link do Maya Monkey com as vagas de voluntariado que eles têm, tanto em Cancún quanto em Tulum. Lembrando que eu tenho desconto na Worldpackers, eu vou deixar aqui na tela e na descrição. E é isso, gente, espero que vocês tenham conseguido se inspirar um pouquinho, saber um pouco mais sobre Tulum, sobre voluntariado, que tenham gostado de ouvir sobre a minha experiência. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui pra mim nos comentários. Se vocês tiverem alguma pergunta sobre Tulum, sobre o voluntariado, sobre o México, deixa aqui pra mim que eu respondo todo mundo. Não esquece de curtir, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo.